Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 647 do seu podcast semanal sobre o esporte a motor. E essa semana viemos aí com alguns assuntos bem interessantes, atuais, apesar, de estarmos nesse período de quarentena, coronavírus e tudo mais, temos sim assuntos atuais para a gente discutir sobre a Fórmula 1 e temos também assuntos do passado, as corridas históricas que estão acontecendo. A Fórmula 1 está colocando uma corrida no meio da semana, está colocando uma corrida no final de semana. Nós estamos pegando essas corridas e levando para o grupo de apoiadores como uma enquete. E lá eles votam e a gente decide então qual é a corrida que será discutida na segunda-feira. A gente divulga isso nas redes sociais para quem não está no grupo dos apoiadores poder saber, poder acompanhar, poder assistir. Will Bueno, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no podcast Café com Velocidade. Grande Prêmio do Brasil de 2012, Will. Uma corrida tumultuada, com chuva, a pista secou, acidentes, a candidata ao título tendo um acidente no comecinho, uma corrida que deu o que falar e tivemos vários e-mails sobre essa prova. Então esse tema vai ser um tema bem interessante. Como foi para você rever esse grande prêmio? Seja muito bem-vindo. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes do Café com Velocidade. Cara, eu vi muita... para mim, rever essa corrida foi muito legal, porque tem muitas coisas que eu não lembrava dessa corrida. E eu confesso que me fez muito bem rever essa corrida. Tem uma coisa... eu vou falar para você que, assim, que eu cheguei até a me emocionar nessa corrida, e eu vou contar logo mais aí. Por quê? Muito bem, também temos Fábio Campos. Hoje o Matheus Pucci está nos desfalcando aqui o time, mas estamos aqui os três a gravar. Fábio Campos, lá de Belo Horizonte. E Fábio, tivemos assuntos também no mundo da Fórmula 1 nessa semana que se passou. Teto orçamentário, equipe ameaçando sair, a Liberty mudando aí questões nas regras, não precisando mais da unanimidade dos times para fazer alterações. Então foi uma semana quente, não foi isso, Fábio Campos? Seja bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá para o meu colega Will Bueno, de quem eu já espero o número de anotações. Antes de a gente começar o assunto dos Grandes Prêmios do Brasil de 2012, eu quero saber quantas anotações ele fez, porque eu quero que o ouvinte 23. Saiba quantas anotações. 23 anotações, eu sou realmente um fã desse rapaz. Raposo, na verdade, uma correção, não foi a Liberty que mudou a sua capacidade de alterar as regras, foi a FIA, para as decisões esportivas e não de calendário. A Liberty já tinha feito na questão de calendário, que é ela quem decide. A FIA agora fez na questão de regulamento técnico, regulamento desportivo, regulamento, enfim, vários outros que estão sob a asa dela. Eu tenho vontade até de começar o programa pedindo desculpas aqui, Raposo, porque nós falamos na semana passada sobre a discussão do carro compartilhado, da venda de carros. Bobos que somos nós, Tô pedindo um pedido de desculpa simbólico, porque nós acreditamos que seria um tipo de proposta. E depois veio a revelação de que não era exatamente o que a gente discutiu. Era, na verdade, uma proposta revelada pelo Gunther Steiner de carros anteriores. Nada mais é do que o Christian Horner querendo manter a sua supremacia ante um regulamento que vai padronizar os orçamentos. E depois veio a Ferrari com essa história de teto orçamentário, de não querer baixar, de falar que vai sair, depois falar que não disse que disse isso. Resumindo, Raposo, a Fórmula 1 continua olhando para o próprio... As equipes continuam olhando mais para o próprio umbigo do que para os seus pares. Isso pode ser fatal. Isso já teve consequências. A Liberty e a FIA sabem que se elas deixarem, a coisa vai para o buraco. E ela já está começando a se mexer quanto a isso. Exatamente. Então esse vai ser o tema que vai abrir as discussões do programa. Mas antes da gente começar a falar sobre este tema tão interessante,
Lembrar você que nós temos um grupo de apoiadores, isso, os nossos ouvintes que apoiam esse Café com Velocidade a se manter vivo e forte aí, custeando, né, hospedagens e servidores, publicidades, equipamentos. Então, se você não faz parte do grupo de apoiadores e você sabia, Raposo, parte, que nós estamos a 0,5% de bater a meta lá no Apoia-se. Estamos muito perto. Exatamente. Então é apoia.se/Café com Velocidade. Tem uma série de premiações, por assim dizer, ou de recompensas para quem nos apoia, né? Até R$15 a R$14,99 ou R$14 para deixar o Fábio Campos feliz. Você entra num grupo exclusivo no WhatsApp. De 15 a R$24 você vai receber áudios exclusivos sobre outras categorias. E, aliás, essa semana saiu o programa Quentinho em Folha para os nossos apoiadores nessa faixa, né, sobre MotoGP. Então, o pessoal que está ouvindo a gente falar aqui sobre os impactos do coronavírus na Fórmula 1, nós fizemos um programa sobre os impactos do coronavírus na MotoGP. Valentino Rossi, que estava naquela se vai aposentar, não vai, muda alguma coisa na vida de Valentino. Mark Marques, que estava contundido, ganhou esse tempo extra para se recuperar, para começar a temporada, quando começar muito melhor. Discussões de possíveis calendários. Então, o programa é exclusivo apenas para os apoiadores acima de R$15, acima de R$25. Esses apoiadores têm lives exclusivas no Instagram, que estão para recomeçar, pelo menos uma aí na semana, discutindo durante a semana assuntos exclusivos. E se você perder, você recebe um link depois. Essa live é subida no YouTube de forma não listada, e você que está acima dos R$25 acaba recebendo. Essas lives durante a quarentena estão sendo abertas para todos, mas acabando a quarentena, ela volta para o modo fechado apenas para quem está nessa faixa. E acima de R$30, tem um sorteio para o Grande Prêmio do Brasil, Fábio Campos, que, aliás, ontem nós discutimos algumas alternativas neste campo, e nós deixamos para você anunciar hoje aí o que nós decidimos. Primeiro, deixa eu só dizer uma coisa, Raposo. Para quem acha que as alternativas e o cenário da MotoGP é igual ao da Fórmula 1, está muito enganado. E a surpresa desse programa, desse bloco especial que nós já gravamos, já disponibilizamos para os apoiadores, é impressionante, é uma discussão impressionante. Você me pediu para falar do Grande Prêmio do Brasil, então deixa eu falar rapidinho, porque hoje o tempo será nosso inimigo aqui. O Grande Prêmio do Brasil está pendente. O Grande Prêmio do Brasil, o sorteio de ingresso do Grande Prêmio do Brasil é condicionado à marcação de pontos, ou seja, quem apoia há mais tempo vai ter mais pontos, vai ter mais um número no sorteio, que vai ser um sorteio numérico. Então nós combinamos, não é, Raposo, que em se estendendo o prazo para o Grande Prêmio do Brasil, por exemplo, ele passa para 2021, os pontos continuarão sendo somados. Ou seja, quem está apoiando agora na esperança de ganhar um ingresso para o Grande Prêmio do Brasil vai ter a sua condição melhorada e não piorada. Claro, todo mundo queria ter a corrida agora, em novembro, mas a gente não sabe o cenário qual será. Se essa corrida for lá para frente, quem teria marcado 7 pontos, né, Raposo? Que o sorteio seria em setembro e a gente começou a promoção em março, teriam 7 pontos, pode chegar com 19. Vamos supor que seriam mais 12 meses. Então, mantenha o seu apoio, porque a sua chance de ganhar um ingresso do Grande Prêmio do Brasil está só aumentando, mesmo que a corrida se distancie. Quem entrar no meio vai ter menos pontos, todo mundo tem chance de ganhar, mas quem está apoiando há mais tempo vai ter mais chance, que é a lógica da promoção, que não será quebrada, seu Thiago Pereira Raposo. Só traduzindo para quem não entendeu, né? Quando o Fábio Campos fala expliquei tudo errado, né? É isso que você quer dizer. Imagine que seja seu nome duplicado ali no sorteio. Então, se você colaborou com 6 meses na faixa de R$30, quando ele fala 6 pontos, quer dizer 6 vezes o seu nome lá na lista de sorteio. Então, isso, aumenta bastante a probabilidade de que você venha ganhar. Mas isso é só uma alternativa. 6 bolinhas no bingo. É boa. Eu sou muito otimista aqui. Eu estou trabalhando ainda com o GP Brasil acontecendo em 2020. Vamos começar a discussão, vamos começar o programa 647 com um assunto bem que deu o que falar, né? Que foi a questão do teto orçamentário. Houve aí o anúncio de que esse teto poderia ser reduzido ainda mais. Acho que a gente chegou, inclusive, a esbarrar nesse assunto em algum programa antigo. E aconteceu aquela coisa que acontece, vira e mexe, Will, na Fórmula 1.
equipe ameaçando fazer mimimi e sair. Ah, se isso acontecer, eu vou sair. Quantas vezes a gente já viu o Red Bull ameaçando que ia sair? Quantas vezes a gente ouviu a Ferrari ameaçando que ia sair? E agora foi a Ferrari novamente que veio com essa questão de que se o teto for realmente tão baixo, de que eles vão sair da Fórmula 1. A tua visão, Will, primeiro do teto, se você concorda nessa redução do teto, você não acha que se baixar demais já não vai começar a prejudicar de alguma forma o espetáculo? E depois disso, a sua opinião sobre o mimimi da Ferrari. Olha, eu acho que, considerando o cenário atual, eu acho bem, digamos, faz sentido que as equipes queiram realmente abaixar o teto, principalmente aquelas equipes que dependem, né, da porcentagem ali dos lucros que são a divisão de lucros, né, do bolo todo, e que não tem taxas históricas aí, boludas taxas históricas para receber. Então eu acho absolutamente coerente com esse momento que o mundo está vivendo, de que seja enxugado os gastos das equipes, os gastos para os esportes, porque as receitas vão diminuir, seja com perda de patrocinadores, seja com corridas que já foram canceladas, seja com corridas que podem acontecer de portões fechados. E nem todas as equipes têm a estrutura, têm a receita, têm tudo mais do que Ferrari, do que Red Bull tem. Então, nesse contexto, eu acho que sim, que o pedido das equipes, o desejo das equipes liderados pela McLaren tem que ser ouvido, tem que ser levado em conta e tem que ser considerado, tem que ter um peso muito grande. Com relação à Ferrari, ficou uma coisa meio digamos, um mal entendido, vamos dizer assim, né? Ou seja, o Binotto deu uma entrevista, participou de uma live, não vou me lembrar agora para qual, se não me engano, eu não vou me lembrar agora, e deu, né, a entender que se reduzir o teto de forma muito drástica, pode ter problema, porque daí eles iam ter que mandar o funcionário embora, e enfim, ia ter muitos problemas, e que talvez a Fórmula 1, de repente, não seria viável para eles. Porém, depois, né, de que deu dessa declaração do Binotto, e toda a repercussão que isso causou, um porta-voz lá da fábrica de Maranello falou, né, que ele se referia ao fato de que, se isso acontecesse, se a Ferrari, se fosse baixado muito o teto orçamentário, a Ferrari poderia procurar outras opções dentro, né, além da Fórmula 1, para, segundo eles, ali, entre aspas, impulsionar o seu DNA de corridas. A gente sabe, né, que a Ferrari já tem um histórico gigantesco, né, de ameaças de deixar da Fórmula 1. Coisas, né, não é à toa que a Ferrari ganhou, né, como de presente o poder de veto justamente em uma dessas ameaças aí, né? Então, eu acho que pode sim a Ferrari realmente ter tá chiando, tá batendo o pé, Ferrari e Red Bull, mas eu acho que não tem saída. Eu acho que dessa vez, pelo menos eu espero, que a FIA ou a Liberty, ou quem quer que seja, não vai ter nenhuma uma moeda de troca muito grande para oferecer para a Ferrari, né? Para a Ferrari ficar, para a Ferrari não sair, como o Bernie Eccleston fazia no passado. Então eu acho que a Ferrari, pela sobrevivência da Fórmula 1, até porque, a Ferrari não vai aceitar, e as equipes vão ficar sem dinheiro e podem abandonar a Fórmula 1. E aí, vai correr a Fórmula 1 com 10, 12 carros? Então, eu acho que a Ferrari vai ter que, sei lá, aceitar, né, essa redução, porque não tem outra opção. É aquilo que foi tantas vezes já comentado aqui, né, Fábio Campos? Inclusive, o nosso ouvinte, o Michael Oliveira, ele escreveu um e-mail falando sobre o GP Brasil, que a gente vai ler na sequência, mas ele termina o e-mail dele falando, né, onde está a tradição, onde está a Lotus, onde está a Ligier, a Lola, a Tio, a Dallara. Se essas equipes estivessem, talvez, hoje aí, talvez a gente não visse
a FIA e a Liberty estão dependentes, né, de que uma Red Bull continue, que uma Ferrari continue, que uma Mercedes continue, e ficar tão à mercê dessas ameaças, apesar da Ferrari ter recuado, aliás, mas os caminhos que a Fórmula 1 seguiu, né, Fábio Campos, com esse tantinho de equipe hoje, acabam que ficam meio que reféns delas. Vamos lá, Raposo, primeiro vamos deixar algumas coisas claras, né? Independente da Ferrari ter ameaçado ou não, independente porque, como eu disse até hoje à tarde, né, o Binotto não falou claramente vamos sair da Fórmula 1, vamos replanejar as nossas atividades, o que seria, depois na explicação da Ferrari, algo que para mim é uma solução absolutamente fantástica, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Independente de sair ou não, a Ferrari está jogando contra o teto orçamentário, isso é absolutamente claro e manifesto. O teto orçamentário não vai salvar as pequenas. Não é o teto orçamentário, ele é um teto orçamentário. Ele impede as grandes de estourarem, mas ele não significa mais dinheiro para as pequenas. Isso é definido pela distribuição dos lucros, que é uma tecla que eu já estou batendo insistentemente lá no @CampusFB, no meu Twitter. O teto é uma coisa para pós. Tudo bem, tem que ser definido agora, é importante, eu não estou tirando essa importância. Mas o efeito prático dele é após o vírus. Se a Fórmula 1 sobreviver, é um efeito esportivo. Primeiro, a Fórmula 1 tem que garantir a sobrevivência das suas equipes. E a garantia dessa sobrevivência, nisso aí, palmas para a Liberty. Porque já fez a sua engenharia financeira que disponibilizou, segundo ela, 1,4 bilhões de dólares. Já, segundo também ela, já passou esse dinheiro para algumas equipes de Fórmula 1. Eu não entendo por que o segredo, eu não entendo por que o sigilo. Podia falar, olha, ajudamos a Williams, ajudamos a Haas, ajudamos... Só que é uma briga de egos, né? Então, se falar isso, provavelmente vai incomodar fabricantes lá de cima do grid. É diferente do programa que nós gravamos há 24 horas, né, Raposo? Que está disponível para os apoiadores, que está lá o espírito da coisa, como é levado de uma maneira diferente em outros campeonatos. Então isso é importante deixar muito claro. O teto orçamentário não é salvação. O teto orçamentário é equilíbrio da disputa, ele é fundamental, mas ele é fundamental para o equilíbrio esportivo da categoria. Antes ela tem que garantir a sua sobrevivência. Ela tem que tomar essas atitudes como já está tomando, como já começou a tomar, como já começou a se mexer. Se vai ser suficiente ou não, a gente não sabe nada, a gente não sabe como é que vai estar o nosso país daqui a 14 dias, a gente não sabe nada. Quanto à ameaça da Ferrari, a Ferrari jamais vai sair da Fórmula 1, gente, por birra. Não vou repetir a expressão que você usou, porque na verdade eu não gosto muito, mas não vai sair. A Ferrari de 1950 até fevereiro de 2020 dependia muito, isso aí até não se quebrou, ela depende muito mais da Fórmula 1 do que a Fórmula 1 dela. Isso para mim é absolutamente claro. Claro que eu sempre disse isso também. Isso, sempre disse rapaz lúcido. Porque a gente fala isso, né, Will? E às vezes a pessoa entende que nós estamos falando 880. Tipo, não, que a Fórmula 1 pode perder a Ferrari. É claro que não vai ser bom, é claro que seria uma pancada financeira. Mas a Ferrari, sem a Fórmula 1, é um carro normal. São carros bonitos de luxo. A Ferrari ela é muito mais do que isso. A Ferrari é mais do que um carro esportivo legal. A Ferrari é uma mística. A Ferrari é uma imagem. Por quê? Por causa da Fórmula 1. Sem a Fórmula 1, ela passa a ser vou falar uma aqui, uma Lamborghini. Não, carros lindos, belíssimos, chiques, caros, todo mundo quer ter, ninguém recusaria em sua garagem, mas carros. Tudo bem, a Lamborghini também tem as suas tradições. Eu estou citando um exemplo aqui. Fãs de carros, não me xinguem. Eu estou citando um exemplo comum. Só que a partir de fevereiro de 2020, a possibilidade da Ferrari sair da Fórmula 1 existe. Só que é exatamente igual a da Mercedes, exatamente igual a da Renault, exatamente igual a da Honda, a da Red Bull. É por questão de não aguentar, de não conseguir sobreviver. Hoje caiu a primeira. Hoje o DTM o DTM é oficialmente a primeira categoria a tomar a pancada oficial, que é a saída da Audi. Nós não sabemos se essa pancada vai vir, Thiago Raposo, mas ela vai vir em algum momento. Ela tem que ser suavizada, porque a Liberty já começou a fazer, mas hoje em dia a Ferrari pode sair. Eu só estou querendo passar para o ouvinte que ela não vai sair porque ela ameaça. Nós todos caímos nessa. Todos nós caímos. Eu caí, eu me incluo, eu vou lá no Twitter, eu replico, eu retuito. Eu também caio nessa. Todos nós caímos nessa. Errados somos nós.
A Ferrari jamais sairá da Fórmula 1, porque a Ferrari, inclusive, para sair da Fórmula 1, precisa de uma série de aprovações de diretoria, enfim, de mesa, de acionistas, enfim, Raposo. Tentando resumir, já não sei se terei sucesso em resumir, eu acho que é isso. Como diria o nosso saudoso Jimenez, você é um catedrático, Fábio Campos, dos podcasts, então você sempre resume muito bem o que você quer resumir. Eu não sei se eu consegui resumir em pouco tempo, eu acho que eu já estourei os meus minutos de fala. Ainda sobre esse assunto, Fábio Campos, tem uma pergunta aqui, eu vou voltar com você agora, né? Começando pelo Will para você, agora a gente volta com você para chegar no Will, do nosso querido João Pedro Melo, nos escreveu aqui um e-mail, e ele termina deixando uma pergunta dizendo o seguinte: existe mesmo uma maneira de equalizar mais os equipamentos, como pretende fazer o regulamento de 2022, até com essa questão de limite, né, e padronizar algumas coisas? Ou ele pergunta se isso já está arraigado no DNA da Fórmula 1 e dificilmente vai mudar? Como é que é o nome dele, Raposo? Desculpa? João Pedro Melo. João Pedro Melo, obrigado pelo seu e-mail, João Pedro Melo. Se o DNA, eu vou tentar também ser o mais breve possível. Se o DNA da Fórmula 1 é a desigualdade, que se dane o DNA da Fórmula 1. Muitas vezes, João, não estou falando que é o seu caso, claro que não é, porque se fosse o seu caso, eu acho que você nem estaria ouvindo o nosso programa, mas muitas pessoas usam o tal DNA da Fórmula 1, muitas pessoas, inclusive dentro da Fórmula 1, para justificar a manutenção do status quo, como diria o outro, para justificar não evoluir, para justificar a desigualdade, para justificar uma equipe metendo 3 segundos na outra. Se isso é o DNA da Fórmula 1, pode-se até discutir, porque vem de 1950, nós vamos ficar presos em DNA. A Fórmula 1 precisa quebrar o seu DNA. Ela precisa partir para um novo DNA. Ela precisa partir para um DNA de igualdade, um DNA de padronização do máximo de peças internas possíveis. Ela precisa quebrar o seu DNA, e esse o vírus já quebrou, de gastança desenfreada. Acabou. Essa Fórmula 1 já morreu. Tem gente que me xinga lá no Auto Race quando eu falo isso. Já morreu. Não tem mais como voltar. Porque o carro está congelado, o próximo carro, já falei, não vai ter muita liberdade de desenvolvimento. Essa Fórmula 1 já acabou. Então, muito cuidado, João, com essa questão de DNA. Para resolver os problemas de equalização da Fórmula 1, só precisa de uma coisa: vontade. Se tiver vontade, eles fazem. E parece, Will, que essa vontade deu um passo gigantesco essa semana, né? Porque a FIA, para fazer qualquer alteração, ela precisava de que todas as equipes fossem com ela, isso, né? Exatamente. E foi mudado isso essa semana, Will. Agora a FIA já não precisa mais. Não sei como ficou. Precisa de maioria absoluta? Maioria simples, que eles dizem. Maioria simples. Então mas é uma consequência, já para jogar para o Will, é uma consequência justamente do modus operandi que a gente fala aqui há quantos anos, não é, Raposo? De equipes que só defendem os seus próprios interesses. A FIA acabou de fazer o que ela já devia ter feito há muito tempo. Mas vai você, Will, diga você. É isso. Eu espero que seja isso, né? Porque assim, né? Textos, a gente sabe que cada um interpreta da maneira que lhe cabe, né? Você acha que pode ter uma entrelinha perigosa aí nisso aí? Não, é que assim, ó, tá dizendo o seguinte: a cláusula de salvaguarda vai superar a atual, permitindo que a FIA, vírgula, em circunstâncias excepcionais, vírgula. E aí, essas circunstâncias excepcionais, ao meu ver, ele é subjetivo. É óbvio que uma pandemia mundial, hoje, ela é uma circunstância excepcional. Só que a temporada começando, tendo corridas, tendo pontos. Olha, precisamos mudar isso aqui. Opa, mas isso aqui não é uma circunstância excepcional. Por que nós não precisamos ter unanimidade? Então, é assim... Mas a questão, Will, eu acho que a questão é o seguinte: a FIA tem poder para fazer o necessário para a temporada começar. Sim. Se a temporada começar, eu acho que a gente passa até dessa fase, porque vai ser sinal de que muita coisa deu certo. Porque tem muita peça que tem que dar certo para a temporada começar. Mas enfim, só para colocar essa observação. Sim, não, com certeza. Eu acho que beleza. É isso aí. Eles querem fazer, precisam fazer a temporada acontecer de alguma forma, começar, fazer a roda girar. Mas a questão, assim, é o depois que começar a girar,
é que esse, vírgula, circunstâncias excepcionais, né, é que me deixa com aquele pezinho atrás, né, aquele pezinho atrás de que quando Você tem toda a razão. começar, Nós temos quando, todas as razões para sermos céticos, né, Will? quando começar a temporada, voltar à Fórmula 1, aquele, como o nosso ouvinte aí comentou, o velho DNA da Fórmula 1 voltar a se fazer mais forte e cada equipe pensar só nos seus interesses. Como mesmo em uma situação excepcional... Semana passada a gente se iludiu aqui com o negócio da venda dos carros. Deixa a gente se iludir agora, Will. Você tá querendo jogar um balde de água fria? A semana passada, nós fomos induzidos, porque o Christian Horner é muito esperto. Eu conferi, eu devo ter lido umas 8 matérias para tentar achar esse detalhe do carro antigo. Nenhuma ele fala isso. Em nenhum, claro que ele deu 8 entrevistas, claro que as matérias puxam de um mesmo lugar, mas em nenhuma há essa escorregada. Ou seja, ele divulga para o mundo uma ideia que nos bastidores ele joga outra, é muita esperteza. Então, nós fomos induzidos a ser inocentes, só para deixar registrado. Mas olha, para ser justo, ontem eu estava ouvindo um podcast que foi gravado. Você fala domingo, né? Só para saber. Domingo, 26 de abril, eu ouvi um podcast que foi lançado no dia 8, que é o podcast do Lito, que ele falou exatamente sobre isso. Que podem liberar, mas que poderiam liberar carros atrasados. Né? Que poderiam ter essa coisa de não ser o carro. Né? Então, só para... uma coisa... mas enfim, foi falar, mas exatamente, aqui a gente estava, né, vislumbrando o mundo ideal, né? E aqui, como eu falei, essa questão do regulamento, ótimo, é positivo, que bom que a FIA ao menos deu o primeiro passo, mas eu fico sempre com o pezinho atrás, porque qualquer letra que torne que cause que não seja, que dependa da subjetividade de alguém, de pensar, opa, mas isso aqui é circunstância excepcional, isso aqui não é. Ainda mais na Fórmula 1, né? Que é ainda mais mestre em buracos no regulamento. Né? Então assim, que bom que deu um passo, mas eu não vou me iludir tanto assim, não. Estou esperançoso, otimista que sou, mas, né, com o devido pezinho no chão. Só uma frase que eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, como será a aplicação desta nova lei da FIA para 2021? 2022 agora, né? Como que esse poder dela pode influenciar 2022? Se ela, como tem muita gente escrevendo, se ela bater o martelo, falei que ia ser só uma frase, né? Eu só estou falando vírgula, não coloquei nenhum ponto. Se ela bater o martelo em baixar o orçamento, aí já valeu essa regra. Porque o orçamento é muito alto. Os 175 já não são viáveis. O Ross Brown já disse que é muito alto, mas agora é muito engraçado, né? Sem vírus, você aceitou um orçamento muito alto. Agora com o vírus estão fazendo a coisa certa. Um dia eu vou fazer um café com velocidade só para colocar Fórmula 1 com vírus e sem vírus aqui na nossa discussão. Eu acho muito lindo, né? O Fábio Campos, uma pessoa já de certa idade, né, com essa inocência juvenil, então que se mantenha isso, Fábio Campos. E aí, o que aconteceu? Inocência em quê? Você está falando na questão Você está falando na questão do Christian Horner? Do Horner, agora que na parte da unanimidade e tal. Então, acho que não falei nada da unanimidade. Não falei nada da unanimidade. Falei que a FIA tem que fazer o que é certo, que é baixar. E o Christian Horner, eu vou falar mais uma vez, não há nenhuma indicação de que seria o carro do ano anterior. Parabéns para o Lito, se o Lito sacou isso antes, parabéns, mérito dele. Agora, foi convidado dele, eu não me lembro o nome. Isso tinha que ter, isso tem que ser. É deslealdade você dizer na imprensa, olha, vamos vender o carro. E aí só lá nos bastidores você especifica qual carro que é. Isso faz uma enorme diferença. Na hora que vai entrar o orçamento, você quer manter a sua vantagem para os outros, justamente na hora que você vai ser obrigado a jogar de igual para igual. Para mim é uma coisa maquiavélica. E aí a gente entra em outro assunto, que é o calendário, né? Que hoje saiu aí mais uma informação sobre o que pode ser o calendário de 2020. O Marcos Vinícius nos escreve dizendo, né? Refleti bastante
sobre o programa da semana passada e após ver o calendário proposto na manhã de hoje, me pergunto se vai ser tão simples executar este calendário em alguns dos países que mais estão sendo afetados pela pandemia, como por exemplo os Estados Unidos e o Brasil. Com todos os problemas políticos que enfrentamos, São Paulo estará pronta para receber um evento do tamanho da Fórmula 1 em novembro? O sistema de saúde estará funcional ou ainda estará em colapso, como deverá acontecer em algumas semanas? Em um cenário como este, não consigo enxergar corridas acontecendo por aqui neste ano ainda. E caso isso acontecesse, quais seriam as repercussões disso para Interlagos, Will Bueno? Olha, a resposta, vai ser fácil, é não. Não vai ser fácil. De acordo com tudo que a gente falou aqui na semana passada. Tem muitas e muitas e muitas e muitas coisas envolvidas. Eu recebi hoje, né, no grupo, em grupo de WhatsApp, né, no grupo, até no pessoal né, o pessoal que apoia ali o Botequim GP, falando, né, que tem, né, que a organização do GP do Brasil, por enquanto, não sofreu alteração, né, que vai depender, né, da situação, como você falou, como o ouvinte questionou, que a situação da saúde, a situação porque, como, né, o Fábio Campos falou na edição passada, precisa ter hospital, né, precisa ter hospital funcionando corretamente para, né, caso aconteça algum acidente, aquela coisa toda. Então é muito, mas muito, muito complexo. Interlagos, GP do Brasil, com portões fechados, eu acho que não vai, que é até melhor que cancelem do que ter com os portões fechados, né? Porque se o GP do Brasil com o público já não é, né, já tem ali os seus problemas em termos financeiros, com portões fechados, eu acho que nem é viável ter. E, mais uma vez, como otimista que sou, eu espero que até novembro, né, que cada vez está mais perto, estamos já quase em maio, esteja essa situação mundial e especificamente aqui no Brasil esteja mais amenizada, com a possibilidade de transcorrer aí o evento normalmente. Otimista que sou, espero que sim, mas honestamente eu ainda não acredito que o GP do Brasil está confirmado. Mas o GP da Áustria chegou e-mail hoje da Fórmula 1, né? Que eles mandam lá no mail list deles, confirmando o início da Áustria. E o Lucas Tinoco, Fábio Campos, escreveu dizendo o seguinte: o Helmut Marko cravou que a temporada começará com 2 corridas na Áustria. Qual a opinião de vocês sobre isso? Começar numa pista que a Mercedes não tem ido bem ultimamente, pode acirrar um pouco mais a disputa do campeonato? E só mais um complemento, Silverstone também se pronunciou, né, dizendo que vai fazer corrida, mas sem público. Está pronto para receber, mas sem público. Não vai ter público em lugar nenhum, gente. Não tem como ter público esse ano, vai ser muito difícil. Talvez no final do ano, em Abu Dhabi, não sei, a gente tem que saber como é que vai ser essa primeira fase europeia. Vocês estão falando de calendário aí, eu não vi nenhum calendário. Eu vi uma carta de intenções da Fórmula 1, com os continentes coloridinhos. Vamos passar por aqui em setembro, por aqui em outubro, por aqui em novembro. Isso para mim não é calendário, isso é uma carta de intenções. A Fórmula 1 fez bem em fazer isso. Não estou criticando, estou elogiando, porque fazer um calendário agora que seria absolutamente precipitado, seria absolutamente irresponsável. Seria abrir uma chance enorme para acontecer de novo o que aconteceu na Austrália. Você não pode virar em nenhum país, à exceção da Áustria, pelo visto, né? Mas em nenhum outro país você pode virar e marcar uma data, porque tem país com pandemia ainda alta, tem país diminuindo, tem país com restrição até o final do ano, tem país com restrição de 1.000 pessoas, significa muita gente reunida, tem país que estabelece 500, tem país que estabelece 10. Tem país que não pode fazer mais que 10 pessoas. Então, é absolutamente impossível você fazer um calendário agora. O Lucas pergunta se começar na Áustria, a questão da Mercedes. Lucas, tem que começar em algum lugar. Eu acho que se começar na Áustria, independente do modo como for, claro que a Fórmula 1 vai ter que cumprir uma série de exigências, vai ter que ter hospital, vai ter que ter médico, vai ter que ter teste, vai ter que ter isolamento, vai ter que ter uma separação, vai ter que ter a Fórmula 1 vai ter que viajar em uma espécie de comboio. Eu não sei como é que isso vai ser possível. Talvez na Europa seja bem mais fácil, talvez não. Será bem mais fácil do que na questão de pegar avião,
porque lá não precisam, mas eu também fico pensando, né, que o piloto não vai pegar avião. Hoje em dia os pilotos estão trancados em casa, tem piloto que não pode sair de onde ele está, então a situação ainda é muito, muito, muito delicada. A Fórmula 1 fez correto de fazer uma carta de intenções. Aquilo ali é provável, está escrito bem claro no alto do mapinha. Né? É um alvo, é a nossa ambição. Então, eu acho que é só isso que a gente tem, porque não há absolutamente como tentar. A gente quer que volte, tomara que volte, mas vamos ver a Áustria. Pelo visto, a Áustria está ficando realmente cada vez mais concreta. Agora, qualquer outra, não tem como garantir. Muito bem, então para a gente encerrar aqui a primeira parte dessa edição, por assim dizer, né? O Will ou o Fábio Campos, tem mais alguma coisa para a gente falar sobre esse assunto aí que tão atual dessa semana aí, sobre a FIA, sobre a Liberty, ou a gente já pode passar para o GP Brasil de 2012? Só zerar uma pendência aqui, senão os ouvintes me criticam com toda razão, que eu falei no começo do bloco. Tem uma coisa genial que a gente vai discutir depois, acho até que a gente pode discutir na semana que vem com mais tempo, que é a alternativa. Vamos supor que a Ferrari faça o que ela falou, de ter que realocar recursos para outra área. Há aí a salvação da Fórmula 1, na minha opinião. A salvação, se não da Fórmula 1, mas de empregos, porque a Fórmula 1 vai ter que perder empregos. As fábricas vão ter que diminuir. Fica o teaser, Raposo, para a semana que vem. É um bom tema para a gente esmiuçar com mais tempo, já que o relógio, como eu disse hoje, é nosso inimigo.